Como vimos até aqui, o Centro Judiciário privilegia a solução de conflitos por meio de um acordo entre as partes. Porém, cada situação exige uma técnica diferente. Você sabe quando cada método consensual é utilizado? Descubra agora. Conciliação e mediação, conceitos diferentes utilizados na resolução de conflitos. Para falar sobre a diferença entre eles, eu converso com Vanieide Souza Pacheco. Vanieide, qual é a diferença entre conciliação e mediação? Então, Silvana, no Poder Judiciário nós utilizamos os dois métodos, tanto a conciliação quanto a mediação. A mediação, ela costumeiramente a gente utiliza naqueles casos como questões de condomínio, briga de vizinhos ou então em separação, divórcio, que requer mais um certo cuidado, porque ali envolve sentimento, interesses, necessidades e algumas dores, algumas cicatrizes que precisam ser trabalhadas melhores. Já a conciliação são casos pontuais, são relações intermediárias, mas que elas não têm uma continuação no tempo. É como questão de trânsito, batida de trânsito, né? Houve uma batida ali naquele momento, o que as partes querem é apenas solucionar o problema, resolver e acabou, cada um busca o seu caminho. Já na mediação não, essa relação ela pode prosseguir, ela pode se perpetuar no tempo. Por exemplo, no caso de separação, os pais eles continuam ali com os filhos e esse relacionamento ele tem que prosseguir. O pai ele vai precisar dar assistência a esse filho, bem como a mãe, por muito tempo. E eles precisam fortalecer essa comunicação para que possam prosseguir. Certo. Onde as pessoas podem buscar por esses métodos? Eles podem buscar, tem o Centro de Mediação e Conciliação, Centro Judiciário, está no Fórum Lafayette, bem como centros comunitários também, a mediação e conciliação. Também tem um link no site do TJ, para todas as informações a respeito de como conciliar. Certo. Quais são os benefícios oferecidos por esses métodos? O que se é de melhor nesses métodos? Fortalecimento desse relacionamento, fortalecimento dessa comunicação, o retorno dessa comunicação e melhor ainda do que todos eles, é que as partes elas próprias podem confeccionar a própria sentença. Elas é que sabem aqueles sentimentos envolvidos, aquelas necessidades, aqueles interesses ali envolvidos. Então, nesse caso, elas vão poder confeccionar, elas vão poder dar a sentença para o caso delas. Não é necessário deixar para que um juiz, um terceiro interessado, que pouco conhece a história delas, pode decidir por elas. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. A gente viu aí pela reportagem que a mediação e a conciliação vão além do que é estabelecido em lei. Mas é possível propor a conciliação e a mediação mesmo quando já existe o processo? Sim, claro. A parte que tiver um processo ou tramitando numa vara judicial, se ela tiver interesse que esse processo seja decido para que seja feita uma conciliação ou uma mediação, é muito simples. Basta que o advogado peticione para o juiz da causa, demonstrando esse interesse na mediação ou na conciliação. O juiz, se for uma conciliação, ele designa a audiência, o processo é enviado ao centro judiciário e nós lá faremos a conciliação, através dos nossos conciliadores que já são treinados pelos instrutores do CNJ. Nós temos 18 conciliadores de manhã, 18 à tarde e 5 no período de 5 horas até as 19h30. E a mediação também, como a entrevista disse, busca solucionar questões de família, questões de vizinhança, questões... onde aquele relacionamento vai se perpetuar. Então, esse processo também ele pode ser mandado para o Centro Judiciário. Nós temos mediadores treinados também pelo CNJ que farão essas sessões. O senhor faria uma comparação pela experiência que o senhor tem como juiz entre os conflitos solucionados da maneira tradicional e os que passam pela mediação? A mediação, o conflito, ele se resolve. A sentença, ela põe fim a um processo, mas ela não põe fim a um conflito. Na mediação, esse conflito é trabalhado, então esse conflito não voltará a ocorrer. Na sentença judicial, uma das partes sai perdendo. Então, quer dizer, é um ganha-perde. Na mediação, não. Todos saem ganhando. Então, é um ganha-ganha. Então, eu acredito muito nesse trabalho da mediação.